Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você também olha para sua carteira de investimentos e pensa: que diabos é isso aqui? Um monte de fundo esquisito, produto estruturado, ação que você nem lembra porque comprou. O assessor que prometeu aquela oportunidade única e depois sumiu. No fim das contas, você não quer ficar rico do dia para a noite. Você só quer uma coisa: proteger o seu dinheiro. Olha, se você é servidor público ou alguém que valoriza a estabilidade, esse vídeo aqui é para você. Não deixe de assistir, porque hoje eu vou te mostrar como limpar ali a sua carteira, como simplificar tudo e montar uma estrutura que você consiga acompanhar em 5 minutos por mês. Uma estrutura efetiva, fácil e rápida de acompanhar, sem modinha, sem aposta, sem ansiedade. Só uma estratégia simples, madura e previsível. Depois da vinheta. Olá, olá, meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e eu falo de finanças de um jeito leve, prático e totalmente conectado com a sua realidade financeira de servidor público. Olha, e existe um erro ali silencioso dentro do serviço público. Sabe o que que é? É a carteira complicada demais. Um monte de fundo que ninguém entende como é que funciona, produto estruturado vendido como oportunidade única, ação que foi comprada ali no entusiasmo e esquecida depois. Você se identifica com isso? Pois é. Muitos servidores acreditam que para investir bem precisam ter uma carteira cheia de ativos, uma carteira complexa ali. Estão enganados. Eles acham que precisam acompanhar o mercado todo dia, o tempo todo. Estão enganados. Eles acham que precisam buscar o próximo investimento que vai bombar, que vai explodir. Estão enganados. E por causa dessa mentalidade, esses servidores acabam ansiosos, girando demais ali o patrimônio e assumindo riscos que nem percebem. Hoje eu vou te mostrar como simplificar ao máximo tudo. Como organizar sua carteira usando apenas 2 investimentos. Só 2 investimentos, você vai ver. Eu vou te ensinar como proteger seu dinheiro sem precisar virar especialista em mercado ou refém do mercado. Eu vou te mostrar como transformar complexidade em clareza financeira. Me acompanhe que você vai ver como esse vídeo vai fazer sentido para você. Esse caso prático chegou por uma mensagem de um colega meu, colega de longa data, longa data. O nome dele é Davi. Olha o que ele falou. Fala, irmão, beleza? Feliz 2026 para você. Olha só, cara, eu queria uma ajuda, tipo sua, para dar uma limpada na carteira de investimentos. Eu estou achando que tem um monte de tralha por aqui. Eu tinha um assessor, ele me ofereceu um monte de coisa, vendendo como oportunidade única. E depois disso, nada se concretizou. Passou um tempo, trocou o assessor ainda por cima. E agora minha carteira está cheia de porcaria e está difícil de acompanhar. Eu só quero proteger o meu dinheiro. Eu não quero saber o próximo investimento que vai dobrar, triplicar, quintuplicar de valor. Eu quero proteger, eu quero ir fazendo os meus aportes ali com o que sobrar. E eu não quero estudar investimentos demais. Não, eu só quero é não perder. Tem como você me ajudar nisso? Eu quero algo simples, algo que em 5 minutos por mês eu bata o olho e veja como tá e pronto. Vamos lá, vamos ajudá-lo. Eu falei, Davi, claro que dá para eu te ajudar, cara. Vamos lá. Olha só, eu falei, cara, me manda aí o que você tem de investimentos para eu tentar entender e sugerir melhorias, simplificações. Muitas vezes simplificações são melhorias, você vai ver. E aí a gente bate um papo. Bem, ele me mandou. Olha só como é que estava a carteira dele. Deixa eu dar um zoom aqui e depois eu tiro o zoom. Ele tinha 477.900, quase 478 mil. Isso estava dividido em vários investimentos. E aqui tem um retrato da rentabilidade disso. Olha só como estava a rentabilidade do Davi. Tá? Vamos lá. Bem, nos últimos 24 meses, o portfólio dele rendeu 24,24%. Já o CDI, 26,5%. Ele não estava ganhando do CDI. Rodrigo, o que é CDI? CDI é Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa baseada no empréstimo
que um banco faz para o outro, um empréstimo de um diazinho ali, e é usada no mercado como referência para calcular o rendimento, a rentabilidade de diversos investimentos. Dentre eles, o mais comum, o CDB. Tá? Então, o CDI é quanto de juros que um banco cobra do outro para aquele dia de empréstimo. E aquilo no mês dá o CDI do mês, mais ou menos. No ano dá o CDI do ano, mais ou menos, né? Tá bom? Beleza? Bem, o CDI hoje está por volta de 14,5%. Tá bom? Bem, vamos lá. A gente sabe, eu acho que você sabe, que há investimentos que te prometem 100% do CDI. E com risco baixo. Então, ele poderia ter aportado em investimentos que dão 100% do CDI com risco baixo e estaria melhor do que ele está, não é mesmo? Esse gráfico aqui mostra um pouco como estão os investimentos do meu amigo Davi em relação a algumas referências. A Bolsa, por exemplo, o Ibovespa, rendeu 35% quase o ano passado, ó, nos últimos 24 meses, desculpe. Olha só o quanto rendeu em 24 meses. Em 12 meses rendeu 36%. Ficou muito difícil ganhar do Ibovespa. O Ibovespa, em 2025, bombou, não é mesmo? Esse gráfico não vai nos interessar muito para esse vídeo. Essa estatística já interessa um pouco mais. O Davi, de 24 meses, ficou 23 meses positivo. Um mês negativo. Ele só tem renda fixa praticamente e ficou negativo um mês. Isso me chama um pouco a atenção. Isso aqui me chama mais ainda. Em 11 meses ele ganhou do CDI, ou seja, o rendimento dele foi melhor que o CDI, mas em 13 meses foi pior. Não faz sentido ele ter um monte de investimentos e não ganhar do CDI. Por que então ele só não coloca em CDI e pronto? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, não é mesmo? Bem, então vamos lá. Vamos para esse gráfico aqui. Aqui eu apaguei porque aqui vinha o nome do escritório que faz assessoria para o meu amigo. Então eu apaguei para não ter nenhum tipo de conflito ali, de sabor, né, de expor o escritório, tá bom? Bem, olha a evolução patrimonial dele. Aqui em verde a gente tem o CDI. Aqui em amarelo a carteira dele. Duas coisas me chamam a atenção. Poxa, a carteira dele é mais volátil do que o CDI, ou seja, ele balança mais ali do que o CDI e rende menos. Ou seja, ele está tomando mais risco do que se tivesse com investimento menos arriscado, e para isso ele está sendo pior remunerado. Não faz muito sentido, apesar de muita gente ter investimentos desse tipo. A poupança, por exemplo, ela é mais arriscada que o Tesouro Selic, que o Tesouro Direto, o investimento de menor risco do país, o investimento genuíno ali do país, e rende menos, tá? Então, isso aqui já é um retrato de que não tá legal o que ele tem feito de investimento, o que montaram para ele ali, né? Bem, vamos continuar. Olha só o que, que ele tinha, olha a composição da carteira dele. Me dá até dor de cabeça olhar para isso tudo aqui. Me dá até dor de cabeça. Tem gente que adora isso aqui. Tem colega, servidor, que tem 1 milhão investido e que se não apresentarem uma lâmina de proposta de investimento com isso aqui lindo desse jeito, ele acha que é ruim. Sendo que a simplicidade talvez seja o mais alto grau de sofisticação. Essa frase é do Da Vinci. Ou é atribuída a ele, né? A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Mas vamos lá. Ele tem pós-fixado, ele tem 39% em pós-fixado. Ou seja, é um investimento que ele investe agora e lá, e depois eles fixam quanto vai ganhar. Ele tem inflação, investimento que vai acompanhar a inflação, 31%. Ele tem pré-fixado, é uma taxa que ele tem agora e que vai render lá na frente. Ah, te prometem 14% agora ao ano. Beleza, já está pré-fixado. Ele tem multimercados, ele tem fundos listados, ele tem um pouquinho em caixa, ele tem alternativo. Eu teria que ver o que consideram alternativo. E por aí vai, tá? Olha que bagunça, difícil de entender. Ainda mais para um leigo, ainda mais para alguém que falou. Como que ele falou exatamente aqui? Ele falou assim para mim, ó. E eu não quero estudar investimentos. Ele quer manutenção de patrimônio. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Então isso aqui fica difícil, né?
e muitas vezes eles vendem dificuldade. Porque se vender uma facilidade muito grande, ninguém vai dar valor muitas vezes. Isso aqui só é assim porque vende, porque é rentável, tá? Vamos continuar, vamos continuar. Aqui eram os ativos que ele tinha. Eu fiz questão de apagar o nome de cada ativo, porque aqui tem fundos, tem nome de fundos. E isso poderia expor aqui o fundo. Então não é legal eu colocar o nome dos fundos aqui, sabe? Porque eu poderia causar algum tipo de conflito, expor o fundo. Então eu apaguei o nome dos fundos para preservar. Mas aqui em pós-fixado, ele tinha 187 mil em fundos pós-fixados, tá bom? Nos últimos 24 meses, eles renderam 107% do CDI. Ok. Só que a gente tem que pensar que ainda tem taxa de administração aqui, que muitas vezes é alta. E aí tira da rentabilidade. A taxa de administração em cima de tudo, em cima dos 187 mil, vai tirar da rentabilidade. Aqui isso não mostra, tá bom? E em inflação, olha como que rendeu. Rendeu só 85% do CDI, ó. Ficou bem abaixo, ele tem mais 150 mil em inflação aqui, tá bom? Vocês vão ver que tem um fundo que eu falei o nome, tá? Isso tudo aqui não foi ele que montou. Foi um assessor de investimentos que ligou para ele e falou: ó, faz sentido você ter isso, faz sentido você ter isso, faz sentido você ter isso. Prometeu ali mundos e fundos e ele acatou, ele fez, tá? Tá errado? Não, tá assim, não tá nada demais também. Mas ele investindo de maneira bem simples, igual eu vou falar, vai fazer mais sentido para ele. Bem mais sentido. Ele vai ficar muito mais aliviado, ele vai ter muito mais fôlego para fazer o que ele realmente quer e gosta na vida, tá bom? Vai dormir mais tranquilo. Vamos lá. Ele ainda tinha o tal de estratégia. Estratégia, tá? Um rendeu 113% do CDI, o outro rendeu só 70%, o outro só 78%, tá bom? Rendimentos pequenos aqui, ó. Olha esse aqui, 5,75% do CDI. Muito pouco, né? Olha o que ele ainda tinha em pré-fixado. Ele tinha um que eu apaguei e ele tinha um CDB do Banco Master SA. Ele tinha 20 mil nesse CDB, olha só. A gente está em janeiro de 2026. O Banco Master, no final do ano passado, foi liquidado. Esse aqui eu deixei, porque eu não estou expondo nada igual aos outros. A gente está falando de um banco que foi liquidado e o meu amigo precisou entrar no aplicativo do FGC, que garante até 250 mil reais no CDB, para recuperar esse dinheiro dele. Deu tudo certo, esse dinheiro já está na conta dele, tá? Mas foi um outro fundo indicado pelo assessor que depois até o abandonou e houve uma troca de assessor dentro da corretora, tá? Tem esse multimercado aqui ainda e tem um aqui alternativo, mais 13 mil, rendeu bem ó, esse alternativo. E a gente ainda tinha fundos listados aqui, tá? Bem, essa era a carteira do Davi. Vamos repassar rapidinho, olha aqui. Difícil um pouco de entender a partir daqui, não é mesmo? Ele não sabe muito bem o que ele tinha. Se perguntasse para ele quem administrava esse fundo, ou esse, ele não faz ideia de como que está performando, ele não faz ideia, porque ele é quase leigo no assunto. Ele quer paz, tranquilidade e que o dinheiro dele renda um pouquinho acima da inflação. Ele quer proteger o dinheiro dele. Ele quer proteção para o dinheiro, mais nada. Bem, eu cheguei para ele e falei, Davi, realmente, cara, tá uma carteira muito difícil de administrar. Tá uma carteira complexa, uma carteira que você tem que perder tempo com ela ali. Tem um monte de fundo que nem eu sei direito o que que é. Tem sopa de letrinhas ali. Não faz sentido. Vamos racionalizar isso tudo? Eu faz o seguinte, você está com 500 mil ali. Era 477, era isso? 477. Vamos falar, vai estar muito próximo dos 500 ali. Vamos colocar 50-50, 50% em um, 50% em outro, em dois investimentos, investimentos extremamente seguros, investimentos cujo garantidor é o governo. Aí ele, vamos.
cara, coloque 50% em Tesouro Selic e 50% em Tesouro IPCA+. Só isso. Venda tudo isso que você tem, se desfaça de tudo. O seu assessor vai reclamar, vai chiar, vai falar que é uma oportunidade que você está perdendo, tá? Tampe os ouvidos do canto da sereia e invista só nesses dois ativos. Tesouro Selic vai ser seu caixa, 250 mil. Tesouro IPCA+, vai lhe proteger da inflação, mais 250 mil. Só isso. Só isso. Ele, Rodrigo, simples assim, eu simples assim. E novos aportes que eu fizer, onde eu faço? Metade em Tesouro Selic, que é seu caixa, metade em Tesouro IPCA+. Legal. Legal, Rodrigo. Legal. E como eu faço isso? Pela própria corretora. A corretora é um ente de intermediação entre você e o governo. Pela corretora você compra Tesouro Direto. Pela corretora você compra Tesouro Direto. E aí, não deu outra. Ele conversou com o assessor, e o assessor chiou bastante, mas ele confia bastante em mim, a gente é amigo há muito tempo, a gente é quase que amigo de infância, a gente é amigo de adolescência. E ele concordou. Ele falou, caramba, Rodrigo, essa carteira vai... Ele pesquisou um pouquinho e viu, vai render mais do que estava rendendo aquela minha com aquele monte de coisa. Cara, muitas vezes a simplicidade vai dar um resultado melhor, mais efetivo do que a complexidade. Mais, vai ser muito fácil de você acompanhar. Em 5 minutos por mês você acompanha. Vai sempre crescer, devagarinho crescer, mas vai bater a inflação. Vai crescer sempre mais que a inflação. Mas você pode estar se perguntando, Rodrigo, me explica um pouquinho melhor. Só Tesouro Selic, só Tesouro IPCA+, de longo prazo? Só isso? Só isso. Só isso. Tesouro Selic e IPCA+. Só isso. Eu vou te explicar agora, de forma bem simples, qual é a função de cada um desses dois títulos na carteira, tá? Primeiro, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic não é para você enriquecer. Como eu falei, ele é para te proteger. Ele funciona como o caixa da sua estratégia. Ele é o dinheiro que não pode oscilar. É o dinheiro da segurança. É o dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Eu brinco, é o dinheiro do sequestro ali, tá? É o dinheiro que segura as pontas, que segura a sua ansiedade quando o mercado faz barulho, quando o mercado oscila demais, ele ainda vai estar flat. Ele rende próximo à taxa básica da economia e tem baixíssima volatilidade e liquidez diária. O que é isso? Na hora que você precisar, você pode tirar. Ou seja, ele protege o seu patrimônio e protege o seu comportamento. Eu costumo dizer, ele protege você de você mesmo, tá bom? Tesouro Selic é estabilidade no presente. Estabilidade no presente. Guarde isso. Agora vamos ao segundo investimento que eu sugeri. Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele não é para agora. O Selic é para agora, o IPCA+, é lá para frente. Ele é para o seu futuro. Ele garante que o seu dinheiro vai crescer acima da inflação. Isso significa que você não está apenas guardando dinheiro, você está preservando o seu poder de compra, tá? E ele é ideal para objetivos ali de longo prazo. E investimentos, para mim, só fazem sentido no longo prazo. Quando a gente fala de longo prazo, a gente está falando de quê? Aposentadoria, independência financeira, construção de um patrimônio real. Tá? Se você leva até o vencimento esse Tesouro IPCA+, você sabe exatamente quanto você vai ganhar acima da inflação. Hoje, no Brasil, janeiro de 2026, você tem tesouros IPCA+, te pagando 6, 7% acima da inflação. Isso é chamado de prêmio. Olha que prêmio fabuloso. Você garante ali por 20, 30 anos a inflação daquele ano mais 7% ao ano. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. E você não depende de gestor, você não depende do mercado. Isso já está protegido. Então, guarda isso. Tesouro Selic protege o curto prazo. Tesouro IPCA+, constrói patrimônio no longo prazo, constrói futuro.
Um te dá estabilidade hoje, o outro vai te dar segurança para amanhã e depois, e depois, e depois. E muitas vezes é só disso que você precisa. Isso vai te dar tranquilidade, previsibilidade, sono tranquilo. Selic e IPCA+. Foi só isso que eu falei para ele. Ah, Rodrigo, e se ele mais para frente quiser sofisticar um pouquinho mais? Beleza, não era 500 mil, 250 em Selic, 250 em IPCA+. Eu falei com ele, Davi, se você quiser sofisticar um pouquinho mais ali para frente, você já tem ali esses dois investimentos que vão te dar uma base muito boa. Os aportes que você for fazendo, quanto que você consegue fazer? Ah, Rodrigo, eu consigo fazer 2.000, 3.000 por mês de aporte. Ótimo. Não aporte nem em Selic, nem em IPCA+. Vamos colocar o pezinho ali no mercado de renda variável. Vamos começar a comprar fundos imobiliários todo mês um pouquinho, fazer um investimento gradual e recorrente em fundos imobiliários. Isso vai te dar uma rentabilidade de longo prazo excelente, vai te pagar um aluguel mensal. Bora! Ele falou, vou pensar, por enquanto eu vou continuar com a simplicidade que você me mostrou e que me seduziu demais. Mas vocês entenderam, né? Simplicidade sempre e adequação para o que você quer com seus investimentos. Ele quer tranquilidade e ganhar da inflação, tá bom? Só isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte aqui, comenta, diga o que você quer ouvir aqui nos meus casos práticos e eu te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau.